Bem-vindos todos ao Templo Zhongguan. Hoje, no 31 ano do Templo, vamos celebrar de novo a Vesak, a vida do Buda Shakyamuni, o nascimento, iluminação e parinirvana. Vou continuar minha palestra explicando o Sutra do Diamante, a 10ª palestra. Estamos no Sendeiro do Prajna, na parte geração da mente da Bodhi. O Buda respondeu: muito bem, Subhuti. É como vós dizeis. O Tathagata, com habilidade, protege e tem em mente todos os Bodhisattvas, encomendando-lhes a transmissão do Dharma. Agora, escutai atentamente o que vos explicarei. Um bom homem ou uma boa mulher que gerar a mente da Anuttara Samyak Sambodhi deve sua mente assim residir e assim controlar. Então, Subhuti respondeu: sim, certamente, Bhagavat. Com alegria desejamos escutá-lo. Quando o Buda ouviu os elogios e as perguntas de Subhuti, ele confirmou seu louvor dizendo: muito bem, você falou corretamente. O Tathagata realmente é hábil em proteger e instruir os Bodhisattvas. Agora, vou te explicar como aqueles que geram a mente da grande Bodhi, o despertar, devem residir e como devem controlar suas mentes. Ouça atentamente. Subhuti, ele, tendo recebido a permissão do Tathagata, respondeu alegremente, dizendo: sim, honrado pelo mundo, estamos com vontade de ouvir seus ensinamentos. Como residir e como controlar a mente, conforme o contexto completo do Sutra, certamente refere-se ao que o Tathagata ensinará a seguir. No entanto, antigos mestres explicaram isso como, conforme mencionado anteriormente, pedir esmolas, vestir-se, segurar a tigela, entrar na cidade, lavar os pés, etc. Dessa maneira, deve-se residir e dessa maneira deve-se controlar a mente. O certamente de Subhuti é um reconhecimento da intenção profunda do Tathagata. Então, eu estou falando que o Buda, através da vida diária, ele manifesta como residir a mente, como controlar a mente, no sentido que com atenção plena. A explicação principal, agora entramos no Bodhi da geração da mente. E essa é a primeira Bodhi do sendeiro do Prajna. Então, o Sutra disse: Buda disse a Subhuti: assim é como todos os Bodhisattvas Mahasattvas devem controlar suas mentes, devem encaminhar a todos os tipos de seres viventes, aqueles nascidos de ovo, de útero, de umidade, por transformação, aqueles com forma, sem forma, aqueles com percepção, sem percepção, nem com percepção, nem sem percepção, ao nirvana sem resíduo, os libertando. Assim, ainda que tenha sido infinito, inumerável e ilimitado o número de seres encaminhados ao nirvana, em realidade, nenhum ser foi encaminhado. Por que, Subhuti? Porque se um Bodhisattva se apegasse à conceitualização de um eu, à conceitualização de um indivíduo, à conceitualização de um ser vivente ou à conceitualização de um período de vida, já não seria um Bodhisattva. Vamos explicar isso.
gerar a mente da Bodhi, ou seja, inicialmente, desenvolver a grande aspiração de liberar todos os seres e buscar atingir a budidade. Também é conhecido como a mente de Bodhi aspiracional, uma aspiração. Então, no trecho do Sutra, de todos os tipos de seres viventes, até os libertando, é a prática da grande compaixão do Bodhisattva. E, assim, ainda que tenha sido encaminhado seres ao Nirvana, até já não seria um Bodhisattva, é o alinhamento com o Prajna, que é ausente das características. Para subjugar, controlar e estabilizar a mente desta forma, a mente de Bodhi, baseada no voto da compaixão, é essencial para alcançar a realização e tornar-se verdadeiramente um Bodhisattva. Então vamos explicar o que é Bodhisattva. No chinês falamos Pusa, é a abreviação de Bodhisattva em sânscrito. Sattva significa seres viventes ou sencientes. E em traduções modernas, é seres com sentimentos. Bodhi significa iluminação ou despertar. Seres sencientes que desenvolvem a mente para buscar a grande iluminação. Ou aqueles que buscam a grande iluminação e, ao mesmo tempo, transformam os seres sencientes. São chamados de bodhisattvas. Os bodhisattvas são fundamentados na mente de Bodhi. Sem a mente de Bodhi, ou em sânscrito é bodhicitta, não são chamados de bodhisattvas. Sem essa mente do despertar, não são considerados bodhisattvas. E no chinês, Moksha é a abreviação de Mahasattva. Maha significa, e é traduzido como grande. Entre todos os seres sencientes, as pessoas ordinárias, os praticantes do veículo Sravaka da liberação, os que são superiores são chamados de Mahasattvas. Além disso, Sattva entre os seres ordinários, centrados no impulso do afeto emocional, vivendo em conflito, todos os tipos de disputas e matanças surgem devido a essa falsa aderência ao afeto. Essa carência emocional. O amor dos seres sencientes, comumente, é ausente da sabedoria. Então, cada ação é motivada pelos interesses de si mesmo, ou eu, de sua família, de seu clã, de seu país, e frequentemente sem considerar o bem-estar da maioria dos seres. Então, eu sempre falo assim, sim, eu nasci em Taiwan, eu sou taiwanês, e tem pessoas que nasceram na China, muitos aqui, Brasil, Argentina, Paraguai, seja onde nascem. Mas se você é realmente um budista e está nesse caminho espiritual, nós somos cidadãos mundiais, cidadãos do mundo. Então, os bodhisattvas são cidadãos do mundo. Eles geram a mente de Bodhi, purificando o afeto emocional com a sabedoria e voltados para o progresso na iluminação e para salvar seres sencientes com alegria. Assim, eles avançam corajosa e vigorosamente, buscando apenas as virtudes da suprema sabedoria e os benefícios aos seres. Essa mente é como um vajra, como diamante, forte e vasto.
Por isso também são chamados de Mahasattvas. E sattva aqui também pode significar coragem, corajoso. Deve-se controlar a mente dessa maneira. Ou seja, na grande aspiração de salvar seres que os bodhisattvas devem desenvolver, não se apegando a nenhuma característica dos seres sencientes. Vamos seguir explicando. Com paciência. Então, todas as categorias de seres sencientes são uma compilação geral de todos os seres. Seres sencientes são aqueles compostos dos 5 agregados: forma, sensação, percepção, volição e consciência. E os seres são sujeitos ao ciclo de nascimento e morte. Todos os seres sencientes podem ser divididos em 3 categorias. Okay? Então, na primeira categoria é enquanto ao modo de nascimento dos seres sencientes. Então, há 4 tipos. Ovíparo, como as aves. Primeiro, o ovo é produzido pelo corpo materno, separa-se e, após a incubação, o ser nasce. Isso é ser ovíparo. E os seres vivíparos, como os humanos e animais, então, inicialmente também é similar a um ovo, mas não se separa do corpo materno até que o desenvolvimento dos membros esteja completo e depois nasce. Terceiro tipo é nascidos da umidade, okay? Como alguns insetos. Primeiro, o ovo é produzido pelo corpo materno e após se separar, apenas absorve umidade e temperatura, passando por transformações até atingir a forma adulta. Então é nascido da umidade. E o quarto tipo é nascidos por transformação, como os seres celestiais, fantasmas famintos e seres do inferno, que são produzidos subitamente pelo amadurecimento das ações kármicas. Nascem por karma. Então, essa é a primeira categoria. A segunda categoria é enquanto ao corpo material, como a matéria do corpo, dos seres. A presença ou ausência de forma material nos seres sencientes existem 2 categorias. A primeira categoria é com forma ou com matéria e a outra é sem matéria. Então, com forma ou matéria, como os seres das esferas do desejo e da forma. Nós estamos na esfera do desejo, a frequência da esfera do desejo. E sem forma, que são os seres da esfera sem forma. Os seres não têm formas grosseiras, apenas formas sutis. E a terceira categoria é quanto à presença ou ausência de consciência. Está falando da oscilação da mente, os pensamentos, ok? Então, pensamento também nós traduzimos como percepção. Okay? Então, isso também tem 3 tipos. Com percepção, como humanos e a maioria dos seres celestiais tem percepção. E depois sem percepção, que é o resultado da meditação sem percepção. Tem um tipo de meditação, ao chegarem ao pensamento, é muito sutil, quase não detectável. Entende? Então, na antiga Índia, antes do budismo, tem muitas pessoas praticando esse tipo de meditação. Então, eles chamam a meditação sem percepção. E disse-se que esses seres sem percepção não têm consciência grosseira, mas possuem uma consciência sutil. E o terceiro tipo é nem percepção,
nem sem percepção. Que é ainda mais sutil que sem percepção. Então, que são os seres da esfera sem forma, do estado de nem percepção, nem sem percepção. Na realidade, eles têm percepção, mas são percepções sutis. Na antiga Índia, antes do budismo, muitos mestres, meditadores, yogis, eles achavam que ao chegar a esse estado de sem percepção, nem sem percepção, é nirvana, a liberação. Portanto, no budismo, são chamados somente um estado, nada mais. Não é o nirvana. Okay? Agora, por quê? Porque ainda nesse estado, ainda tem o eu, a arrogância, o apego ao eu. Então, ainda não pode entrar no nirvana, como os Budas. Então, gerar a mente de Bodhi, esse sutra explica através da grande compaixão e grande voto da aspiração. Pode-se ver que sem eles não haveria bodhisattvas, nem o caminho do Buda poderia ser alcançado. A mente da Bodhi, baseada na liberação dos seres, primeiro é abrangente. Não apenas liberar uma pessoa, ou algumas pessoas, ou uma parte dos seres, mas com o objetivo de resgatar, salvar, ajudar todos os seres sencientes. E o segundo, a residência é completa. Não somente que é abrangente, essa residência na mente da Bodhi é completa. O sofrimento dos seres sencientes é infinito. Frio, dá-lhes roupa. Fome, dá-lhes comida. Doença, dá-lhes medicina. Tudo isso pode aliviar o sofrimento dos seres. Então, melhorias políticas, prosperidade econômica, progresso acadêmico, também podem realmente aliviar o sofrimento dos seres sencientes. Mas as raízes do sofrimento não são removidas. Tudo é temporário e parcial. Não é um alívio completo. Por isso, a grande mente da Bodhi, do Bodhisattva, além desses alívios temporários e parciais, deve visar a liberação fundamental do nirvana sem resíduo para resgatar os seres sencientes. Nirvana. Vamos explicar o que é nirvana. Não é o grupo rock Nirvana. Nirvana é um substantivo referindo-se a que é libertada do sofrimento do nascimento e morte. Esse ciclo interminável do nascimento e morte. E liberar é um verbo. Então, significa guiar os seres para que alcancem o nirvana e libertar do sofrimento. O nirvana em si não deve ser falado como um ou muitos. É nirvana. É o que é. Mas, falando em termos convencionais, há diferença entre nirvana considerado pelos ordinários e não budistas e o budista. E vamos falar de duas, da parte das pessoas ordinárias e não budistas. No mundo, as pessoas dizem, quando está com frio ou com fome, há o sofrimento de frio e fome. E se a vida é próspera e bem alimentada, isso é nirvana. Suprema felicidade, falam. O significado da palavra nirvana aqui inclui a noção de dissipação, isto é, a remoção do sofrimento e a obtenção de liberdade. Okay? Assim, as pessoas ordinárias
após uma boa refeição, dizem, tocando a pança, estou no nirvana. Okay. E alguns não budistas consideram nirvana os 4 jhanas e os 8 samadhis. São estados meditativos da absorção. Então, eles acham que nesses estados da paz, quando a mente não está sofrendo, mas é temporâneo, então eles acham que isso é nirvana, mas não é. Não é completa. Então, nirvana dos ordinários e dos não budistas. Agora vamos falar que o que o Buda Dharma fala de 2 tipos de nirvana. Okay? Nirvana com resíduo e nirvana sem resíduo. Que é o nirvana com resíduo? É penetrar, realizar a cessação de todos os fenômenos, livrar-se das aflições, cobiça, raiva e ignorância, para alcançar a liberação interna. Isso é nirvana. No entanto, o corpo produzido pela ilusão e ações passadas, karma do passado, ainda existe e a dor que vem do corpo ainda não foi removida. Portanto, mesmo para um arhat, os sofrimentos físicos de fome, frio, velhice e doença ainda existem. Okay? Então, se alguém chega como ao estado do arhat, mesmo nesta vida, ainda tendo corpo, então entra o que chamamos nirvana com resíduo. Então, no momento que deixam esse corpo e entram no nirvana sem resíduo. Então, o que é o nirvana sem resíduo? É entrar, penetrar, alcançar na infinita e inumerável natureza do Dharma, sem mais que aprender, tudo aprendido, e abandonar o corpo, sem mais obstáculos de ego, os outros, corpo e mente. E isso é chamado sem resíduo. Bodhisattvas fazem votos para salvar seres, desejando que cada ser senciente alcance essa liberação final. E por isso dizem, eu encaminho ao nirvana, a todos os seres, ao nirvana sem resíduo, os libertando. Nirvana sem resíduo é alcançado por nobres dos 3 veículos, ou seja, Sravaka, Pratyeka-Buddha e Bodhisattvas. Mas Bodhisattvas moram no grande Nirvana sem residência. Este Nirvana sem resíduo de grande utilidade, capaz de compaixão infinita, apenas não atingindo a cessação final. Este sutra liberta todos os seres sencientes ao nirvana sem resíduo, com base na posição de que os 3 veículos entram na mesma natureza do Dharma, mesmo estado do despertar, e alcançam a mesma liberação. E por isso é comum aos 3 veículos, e apenas para bodhisattvas. Os bodhisattvas aspiram liberar incontáveis, inumeráveis, infinitos seres sencientes. Mas no caminho da mente bodhi do bodhisattva, não se vê nem um ser senciente sendo liberado. O Sutra da Perfeição da Sabedoria diz, eu deveria, com os ensinamentos dos 3 veículos, que está referindo a Sravaka, Pratyeka-Buddha e Bodhisattva, salvar todos os seres sencientes, levando-os ao nirvana sem resíduo, onde eles alcançam o parinirvana.
Mesmo eu libere todos os seres com os 3 veículos, na realidade, não vejo seres sendo liberados. Por que não se vê os seres sencientes? Porque os bodhisattvas percebem o surgimento condicionado, a interdependência sem uma natureza própria, compreendendo que a própria identidade e a dos seres sencientes são da mesma natureza sunya e quiescente, sem dualidade ou discriminação, não vendo seres sencientes reais a serem liberados. Isso é essencial para a grande mente Bodhi do Bodhisattva, para salvar todos os seres sencientes. Caso contrário, ao se apegar às conceitualizações do eu, indivíduo, ser vivente e período de vida, então estará muito distante, afastado da sabedoria do não-eu. O voto compassivo do prajna não poderá controlar sua mente e residir na mente de Bodhi. E assim não será um Bodhisattva. Penetrar e realizar a ausência da natureza própria do eu, indivíduo, ser vivente e período de vida é a maravilhosa utilização da perfeição da sabedoria, o Prajna Paramita. No caminho Mahayana, a perfeição da sabedoria é universal, abrangendo tudo, seja as 4 modos de acolhimento, as 6 perfeições, as 3 liberações, os 4 mentes imensuráveis e a omnisciência. Todas as sabedorias omniscientes percebendo sua natureza sunya com a sabedoria do Prajna. Portanto, a mente Bodhi é a mente Bodhi do Sunyata. É a compaixão correspondente à mente Bodhi, ou seja, a grande compaixão incondicionada, sem a expectativa do retorno, sem nenhum apego. Ao ver o sofrimento dos seres sencientes e surgir os desejos de salvá-los, usando os bens materiais e o Dharma do mundo para ajudá-los, isso é chamado compaixão condicionada aos seres. Ver os seres sencientes como o eu condicionado, formado pela continuação e combinação, onde o surgimento da dor e condicionado ao surgimento das condições e sua cessação, a cessação das condições, e assim surgir a mente da compaixão para ajudar. Isso é compaixão condicionada ao Dharma. Então, a grande compaixão incondicionada e a compaixão condicionada aos seres, a compaixão condicionada ao Dharma. São 3 tipos de grande compaixão. E se alguém puder ver que todos os fenômenos surgem de condições e não têm uma verdadeira natureza própria, entendendo a natureza sunya dos fenômenos, onde a condição é sunya e o surgimento condicionado gera uma grande compaixão, desejando salvar aos seres sencientes como ilusórios. Isso é a grande compaixão incondicionada e está alinhada com a perfeição da sabedoria,
o Prajnaparamita, tendo percebido que os seres sencientes são sunya, quiescentes e sem essência própria, embora salve todos, na realidade, não há seres sencientes sendo salvados. Então, o que significa isso? Tem uma analogia. É como a lua refletida no mar, que parece desaparecer quando as ondas movidas pelo vento oscurecem sua imagem. Então, do seu desaparecimento se diz, como se fosse extinta, mas na realidade, que essência tem para ser extinta, como cessado. Que essência? Que natureza própria? Não existe. Devido ao nosso apego. Então, desenvolver a mente Bodhi é focar em fazer o voto de salvar seres. Por isso também é focar no sunyata do não eu. Não eu. A sabedoria do não eu. Eu gosto desse silêncio. Esse é um silêncio da sabedoria. Eu, indivíduo, seres viventes ou sencientes e período de vida, todos são diferentes denominações dos seres sencientes. No Sutra da Perfeição da Sabedoria, o Prajnaparamita, falam desses 6 nomes alternativos, todos derivados de uma característica particular dos seres sencientes, que então são apegados como realmente existentes. É apego à existência. Eu, o ego, representa a autonomia. Isto é, cada ser senciente age frequentemente como o desejo de dominar e controlar e achando que pode controlar. Tem autonomia, acha que tem autonomia, ok? De si mesmo, ok? E não só isso, controlar os outros, dominar aos outros, ok? Ter domínio dos outros. E isto é o eu. Indivíduo se relaciona ao comportamento humano. Por isso é chamado de indivíduo, ou humano, o indivíduo. Seres sencientes. No tempo presente, refere-se a essa união dos 5 agregados, o mental e a matéria, corpo e mente. E em relação ao tempo, dos 3 períodos, passado, presente e futuro, envolve a continuidade de existências passadas para a presente e da presente para a futuras, em um ciclo contínuo de nascimento e morte, em linha com o significado de surgimento condicionado. E isso significa seres sencientes. Passado, presente e se levando ao futuro. Período de vida se refere à jornada dos seres sencientes nesta vida, do nascimento até a morte, completando um ciclo de vida. Okay? Com a visão correta da perfeição da sabedoria, percebe-se que não existem eu, indivíduo, seres sencientes ou período de vida como entidades reais. Então, existimos, não existimos. Estamos aqui, não estamos. Estamos? Duvidando? Sim, estamos. Eu vou seguir explicando. Então, no entanto, nos 5 agregados e no surgimento condicionado, existe a continuidade da combinação sem natureza própria.
É como uma reunião do mente e corpo, okay? Sem natureza própria, sem essência própria. O eu ilusório, o eu existe, mas é um eu ilusório, eu condicionado, com base nesse nome convencional de ser senciente, estabelece-se a continuidade de ações e consequências, karma e consequência, karma e vipaka, o ciclo de nascimento e morte. É uma energia, é uma consciência que flui como um rio. Nunca para, até chegar à liberação. Então, os seres sencientes, não compreendendo o não-eu, apegam-se ao eu e aos meus, dando origem a ilusões e criam ações, perpetuando o ciclo de nascimento e morte. Ao alcançar a compreensão do sunyata, da própria natureza, e se liberar das falsas noções, conceitualizações do eu, então é possível atingir a liberação e entrar no nirvana sem resíduo. Os bodhisattvas geram a mente Bodhi com a compaixão como sua fundação. A mente Bodhi é motivada pela grande compaixão. A mente Bodhi, gerada pela compaixão, se não for acompanhada pela sabedoria, prajna, do sunyata e não eu, não será realizada. É necessário usar o prajna como meio hábil para poder realmente praticar a grande compaixão. E se a compaixão não for suficiente e a força da sabedoria for grande, pode-se regredir ao veículo dos travagas. Eu me libero e já aí acabou tudo. Não me importa dos outros seres. Isso é o caminho da liberação, sem importar dos outros. Mas se a força da sabedoria for insuficiente e a compaixão for forte, pode-se cair em práticas mundanas e se tornar o que é chamado de bodhisattva corrompido. Então, abandona esse caminho. Já não adianta. Mesmo que eu sei que os seres não existem, eu não devo apegar, mas os seres são difíceis. Eu não quero praticar o caminho do Bodhisattva. É tão difícil os seres. São insuportáveis os seres. Assim. Então, é como um Bodhisattva corrompido, que regrediu. É necessário que a grande compaixão e a perfeição da sabedoria se complementam para que se possa permanecer firmemente na mente de Bodhi e controlar a mente. Então, o Sutra da Perfeição da Sabedoria diz: a mente que corresponde à omnisciência, ou à mente de Bodhi, onde a grande compaixão é a principal e a não obtenção, isto é, a sabedoria prajna do sunyata, serve como meio hábil. Quem gera a mente da Bodhi deve saber disto. Então, grande compaixão apoiado pela sabedoria do não-eu e utilizando prajna como meio hábil, nos permite, vida tras vida, trilhar no caminho do Bodhisattva. Então, eu já, na 10ª palestra, expliquei a geração da mente. A Bodhi da geração da mente. É somente a página 2 do Sutra. E vai tomar muitas palestras para terminar. Mas temos muita paciência, tá? E então, por que queria falar disto?
tema tão pesado e difícil. Porque gerar a mente do Buda. O que estamos fazendo hoje, reunidos a fazer? Celebrar que a vida do Buda, quem atingiu a budidade, ele gerou a mente de Bodhi, faz kalpas e atingiu a budidade. Então hoje quando nós banhamos ao Buda, nós devemos também gerar essa mente, a atingir a budidade. Vamos atingir a budidade ou não? Sim. Vamos ou não? Sim, fortemente. Parabéns a todos e vamos seguir celebrando o nascimento, iluminação e parinirvana do Buda Shakyamuni. Amitabha.